Muito bem, sejam bem-vindos a esse nosso espaço de reflexão e de interação. Eu sou o professor Amaury Silva, falando para os amigos sobre tópicos penais e processuais penais, mais especialmente em relação ao pacote anticrime trazido pela Lei 13.964 de 2019. Na oportunidade deste momento, nós vamos fazer uma abordagem muito especial a um instituto novo, a um instituto que, ao meu modesto juízo, ele é revolucionário, talvez ele seja a alteração mais profunda e mais audaciosa no bojo do pacote anticrime e que ele muda, de um certo modo, o paradigma brasileiro da persecução penal. Trata-se do acordo de não persecução penal que foi inserido no âmbito do nosso processo penal no artigo 28A do Código de Processo Penal, redação trazida então pela Lei 13.964 de 2019. Por que eu digo que essa mudança ela é revolucionária, ela é extremamente audaciosa, ela tem como promover uma reviravolta naquela concepção que nós temos até então da persecução penal, da investigação, da ação penal, das funções e das teorias que justificam a aplicação da pena no direito penal. Porque o acordo de não persecução penal, embora ele tenha sido apresentado, digamos assim, na cena brasileira de uma maneira extremamente transversal e inadvertidamente inconstitucional pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que há tempos editou uma resolução permitindo que, em algumas hipóteses, os próprios membros do Ministério Público fizessem acordos parecidos com transação penal, ou mais ou menos no estilo do plea bargain norte-americano, mas sem qualquer respaldo na lei, sem qualquer respaldo na própria Constituição Federal e também sem a necessária intervenção do Poder Judiciário, vulnerando assim a cláusula fundamental, cláusula, diria, pétrea no âmbito da nossa Constituição, que é a exclusão de lesão ou ameaça de direito à apreciação judiciária. Se trata, então, do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz respeito ao princípio da intranscendência da jurisdição. Muito bem, mas agora, como a perspectiva do acordo de não persecução penal veio prevista legitimamente na lei, uma lei federal, não se trata de resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, não se trata de ato administrativo dos Ministérios Públicos federal ou estaduais. A própria Constituição Federal permite que haja um tratamento diferenciado em relação às chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo, de médio potencial ofensivo e de máximo potencial ofensivo. A adoção da linha do acordo de não persecução penal afasta um pouco aquele cenário que a gente já sabe, em termos de criminologia, muito batido e rebatido, que é o exaurimento das funções da pena, principalmente a privativa da liberdade, no contexto da prevenção geral e prevenção especial. Ela nos promete muito e nos entrega muito pouco, a privativa da liberdade. E o caráter retributivo da pena, ele é, então, um tanto quanto que colocado de lado para nós abordarmos a questão do fenômeno criminal muito pela lógica da justiça restaurativa. O acordo de não persecução penal, ele se insere nesse contexto. Vai se objetivar mais a restauração do ocorrido, muito menos em função de aplicar uma reprimenda única e exclusivamente em relação ao infrator. O fenômeno criminal, assim, ele é tomado numa integridade maior. A justiça restaurativa, principalmente
a partir de um dos seus módulos, quando permite a utilização da chamada terceira via para a solução dos impasses penais, a via da reparação de danos, ela então está a serviço desse modelo que se afasta um pouco da justiça retributiva, tal qual fez, pagou de maneira implacável, sem entender a contextualização do episódio criminal. É a mais audaciosa proposta, a meu ver, colocada no âmbito da Lei 3.964 de 2019 e acabou sendo o nosso modelo de acordo penal, né? O nosso plea bargain tupiniquim, um brasileiro, porque o projeto inicial tinha uma audácia maior, que era trazer o modelo norte-americano do plea bargain, que funciona bem, com alguns defeitos. Nós poderíamos trazer a celeridade das soluções dos casos penais de maneira muito mais efetiva, com alguns riscos, por exemplo, de manipulação, de desestrutura dos freios e contrapesos em relação às agências penais que funcionam na persecução penal, polícia, Ministério Público, Judiciário. E acabamos, então, por adotar esse meio termo, essa lutar, quem sabe agora, dentro de um percurso de alguns anos, o acordo de não persecução penal possa evoluir na sua prática, na sua vivência, nos contributos que a doutrina e a jurisprudência possam elaborar em prol de sua maior eficiência, para que, quem sabe, numa etapa mais adiante, nós possamos adotar o plea bargain de maneira mais extensiva e de modo menos perigoso no que diz respeito à perspectiva de formatação de um abuso ou mesmo de um erro judiciário. O acordo de não persecução penal vai permitir que, antes do oferecimento da denúncia, o Ministério Público, desde que o suspeito, o investigado com relação ao fato criminoso, faça uma confissão formal e completa sobre o episódio, ele possa propor a aceitação de um acordo no qual ele cumprirá uma pena de prestação de serviço à comunidade ou uma pena de prestação pecuniária, alguma outra condição elaborada pelo Ministério Público que seja compatível com a prevenção e repressão ao crime, compatível com o episódio ocorrido. E, além disso, ele concorde em renunciar aos produtos, proveitos dos crimes eventualmente praticados e que estejam demonstrados em sua existência, em sua materialidade. Obviamente, como se trata de acordo, há a necessidade de que isso seja formalizado numa audiência entre o Ministério Público, a pessoa investigada e a sua defesa. Os fatos que recebam a tipificação de crime cometido com ameaça ou violência contra a pessoa ou com pena mínima superior, igual ou superior a 4 anos de privação da liberdade, ficam excluídos dessa possibilidade. Aqui, na minha visão, acontece o primeiro equívoco do dispositivo do artigo 28A do Código de Processo Penal, by redação da Lei 3.964 de 2019, porque se colocou o patamar mínimo de pena inferior a 4 anos de privação da liberdade. Isso não foi gratuito, talvez com o intuito de criar-se uma simetria com o artigo 43 e seguintes do Código Penal, que prevê a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direito, ou multa, quando a condenação não for superior a 4 anos de privação da liberdade. Mas veja bem, até 4 anos de privação da liberdade se permite na condenação que o juiz criminal substitua a privativa da liberdade por restritiva de direito e ou multa. Então não se justifica que o limite seja inferior a 4 anos de privação da liberdade. Poderia ser a pena mínima de 4 anos de privação da liberdade, porque numa eventual condenação pelo fato, o juiz automaticamente poderia promover a substituição por prestação de serviços à comunidade, por prestação
pecuniária. Paralelo a essa primeira detecção de anomalia, nós temos que reconhecer que há um aspecto geminado do acordo de não persecução penal, cuja competência é do juiz das garantias, né, que está suspenso por determinação do Supremo Tribunal Federal, mas quem fizer as vezes da jurisdição penal no ambiente da investigação vai ser o responsável pela homologação do acordo. Não podem incluir os fatos que digam respeito às infrações penais de menor potencial ofensivo, em relação às quais caibam a transação penal prevista na Lei 9.099 de 95 e também os crimes cometidos ao contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Eles ficam excluídos do espectro de possibilidade de se efetivar o acordo de não persecução penal. Os antecedentes são importantes, indicativos para que o Ministério Público possa estabelecer com a defesa e com o investigado a elaboração do ajuste. Se proíbe essa incidência em relação ao reincidente, a pessoa que já tem uma condenação definitiva. Aquele em que existam, a lei fala até em itens probatórios, mas eu quero crer que a compreensão seria no sentido da existência de indícios veementes, porque indícios não constituem necessariamente provas, no sentido de que ele seja um criminoso habitual, ficaria fora, quando eventualmente, pelas circunstâncias do episódio, aquela medida não for reconhecida como conveniente. Eu quero ressaltar um aspecto importante das rodadas e tratativas de negociações entre o Ministério Público, a defesa e o investigado, da qual o juiz criminal não participa, né? É um lado importante de se verificar, porque desde a Lei 12.850, a organização criminosa, a colaboração premiada, nós estamos tratando de um ambiente em que a advocacia criminal ela muda muito de figura. Nós temos agora que fazer uma preparação da advocacia, nós temos agora que pensar a advocacia em termos também da advocacia conciliatória no âmbito penal, daquela que possa fazer mediações. Então nós temos que nos preparar para saber conversar a respeito dessas hipóteses, e o êxito ou não do acordo de não persecução penal vai depender muito dessa participação ativa da defesa e do investigado, vai depender muito das posturas que o Ministério Público vem adotar em relação a alguns canais de comunicação com a defesa e com o investigado. Não se pode admitir ou entender como elogiável a conduta pela qual apenas o Ministério Público apresenta uma proposta que é inflexível e o acordo só sai se a defesa a ela aderir integralmente, sem nenhuma ressalva, sem nenhum apontamento, sem nenhuma discussão a mais. É indispensável que haja um contexto dialético nas tratativas entre Ministério Público e Defesa, porque o nome do Instituto Despenalizador e que leva à extinção da punibilidade, se cumprido o acordo, é acordo de não persecução penal. Pressupõe, então, uma atuação proativa dos polos envolvidos nesse aspecto. A minha cachorrinha Laika está fazendo uns latidos aí, me ajudando nesse conteúdo, mas não se incomodem não, amigo. Nós vamos prosseguir aqui com tranquilidade. Muito bem. Eu relembro aqui uma outra questão importantíssima a respeito do acordo de não persecução penal, é que, uma vez homologado pelo juiz, e o juiz criminal, com competência criminal, ele pode se recusar a fazê-lo, quando numa audiência ele perceber que não há voluntariedade em relação à manifestação do acusado, ou então que as condições sejam condições abusivas ou ilegais, ele pode retornar o expediente para que o Ministério Público retifique a proposta ou faça outro encaminhamento. Não sendo a hipótese também cabível de haver a recusa, o Ministério Público pode pedir o prosseguimento das investigações ou mesmo oferecer já a peça acusatória da denúncia e, efetivamente, homologado o acordo de não persecução penal,
o expediente é entregue ao Ministério Público, que passará ao juiz da execução penal para que ele, então, digamos que fiscalize, controle o cumprimento daquele acordo no que diz respeito ao ônus e obrigação assumida pelo investigado e sua defesa, havendo o cumprimento até o final, extingue-se a punibilidade. Interessante ponto como eu disse para vocês, há uma proximidade muito grande entre o acordo de não persecução penal e os institutos da lei do juizado especial criminal, a transação penal e a suspensão condicional do processo. Seria um direito público subjetivo do investigado que esteja na condição de responder uma acusação penal por infrações penais cujas penas não sejam, a mínima não sejam superiores a 4 anos de privação da liberdade, e desde que ele não seja reincidente e preencha também os demais requisitos exigidos por lei, ou é uma mera faculdade de ordem discricionária do Ministério Público? Na ocasião em que se debateu a natureza da transação penal e do SUSPRO, lá nos idos da década de 90, houve uma perspectiva muito acesa de se reconhecer que seria uma faculdade do Ministério Público, muitos dizendo que seria um direito público subjetivo de qualquer investigado ou acusado, acabou preponderando de que se tratava de uma perspectiva de atuação do Ministério Público que deveria fazer de modo fundamentado. Volto a insistir que nesse contexto, obviamente, o Ministério Público pode se negar a realizar o acordo de não persecução penal, assim como pode se negar a oferecer a proposta de transação penal ou de suspensão condicional do processo, mas de maneira fundamentada, criteriosa. Ele não pode sair da impessoalidade, por qualquer razão que seja, e deixar de ofertar a benesse, porque se trata de um instituto despenalizador. Assim o fazendo, abrirá uma possibilidade de discussão judicial a respeito disso. E é o que prevê o artigo 28A do Código de Processo Penal, nessa nova roupagem, no sentido de que se o Ministério Público não apresentar a proposta, poderá o interessado pugnar para que os autos sejam enviados à Procuradoria de Justiça, que irá deliberar tal qual aquele procedimento equivalente à discordância do juiz com relação ao arquivamento do inquérito previsto no antigo artigo 28 do Código de Processo Penal. Mas aí ficou em aberto, porque a lei não prevê. Digamos que um promotor de justiça se negue a fazer o acordo de não persecução penal, o interessado, então, usa desse expediente de exigir a remessa do procedimento ao procurador de justiça, e esse procurador mantém a posição do Ministério Público, o acordo não é feito. Será que ele pode questionar judicialmente e exigir uma decisão ou requerer uma decisão judicial com os mesmos efeitos do acordo de não persecução penal? Eu me inclino pela posição no sentido da absoluta possibilidade disso acontecer, justamente por causa daquele princípio que eu disse minutos atrás, intranscendência da jurisdição, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Ora, se o investigado preenche todos os requisitos legais e o Ministério Público não apresenta uma justificativa com parâmetro de fundamentação apto à negativa, obviamente com a decisão judicial pode suprir essa lacuna e causar os mesmos efeitos do acordo de não persecução penal. Lembrem-se que, em relação à recidiva da pessoa beneficiária do acordo, ou seja, feito uma vez o acordo, existirá um período de impossibilidade de renovação do benefício, que é o período quinquenal, tal qual previsto para a transação penal. Há uma questão interessante no que diz respeito à aplicação do princípio da retroatividade benigna da lei penal. Eu reputo que, na hipótese do acordo de não persecução penal, isso deverá ser obedecido à risca, porque ele leva à extinção da punibilidade. Embora ele seja uma norma plasmada lá no Código de Processo Penal, ela tem um efeito híbrido de extinção da punibilidade.
Extinção da punibilidade é direito material, é direito penal, conforme previsto no artigo 107 do Código Penal. Então, para todos os casos que, em tese, caibam o acordo de não persecução penal, mesmo que já julgados em primeira instância estejam em grau de recurso, mesmo que julgados pela segunda instância estejam em grau de recurso, no recurso especial ou recurso extraordinário, deverá ser aberta a diligência para se possibilitar essa tratativa entre Ministério Público, acusado, investigado e sua defesa. Aí, nessa possibilidade, é interessante que seja feito nos próprios autos de processo penal. Não seria admissível a retroatividade benigna única e exclusivamente em relação aos casos já definitivamente julgados, com o trânsito em julgado. Nós não estaríamos tratando aí de uma abolição crimes que poderia incidir lá no campo da execução penal. Então são essas as impressões iniciais que nós temos a respeito do acordo de não persecução penal. Como eu frisei para os companheiros de jornada jurídica, é uma tentativa extremamente interessante de mobilizar com maior celeridade e racionalidade as tarefas das agências penais, que pode, desde que seja muito bem trabalhado, realizado dentro da ótica da justiça restaurativa. Eu, assim, notei a falta de relevância que esse dispositivo deu face à presença da vítima nos acordos de não persecução penal. O dispositivo do artigo 28A trata apenas da obrigatoriedade da vítima ser intimada com relação à confecção do acordo de não persecução penal. O ideal fosse que a vítima pudesse, principalmente quando há uma vítima individualizada, quer seja sob o plano da unicidade ou então de um grupo determinado de pessoas, que ela pudesse participar das rodadas de tratativas sobre o acordo de não persecução penal. Mas quando menos, a lei não proíbe que a vítima participe, e eu quero crer que o Ministério Público, em algumas situações, vai trazer a vítima para esse debate junto com a defesa e o investigado, para que possa ser construído o acordo de não persecução penal, que atenda principalmente os interesses da vítima também, e cuidando-se para que a justiça restaurativa, que esse é um caminho nessa direção, possa, dentro do limite da sua objetividade, trazer uma contribuição importante para o processo penal brasileiro. Um abraço a todos, estaremos de volta em uma próxima oportunidade. Muito obrigado.